Oi, pessoal. Eu queria começar essa primeira aula falando um pouquinho sobre o que é a mecânica estatística. Eu queria falar também um pouquinho sobre aonde que ela é usada e quais são algumas das perspectivas da área atualmente. Agora, a ideia central da mecânica estatística é que você pode pegar o seu sistema físico e descrever ele em diferentes escalas. Você vai ter, na verdade, um contínuo em que em uma ponta do contínuo você tem uma descrição microscópica e na outra ponta do contínuo você tem uma descrição macroscópica. E você vai usar conceitos diferentes para descrever o seu sistema nessas diferentes escalas. Por exemplo, se você tiver em uma escala microscópica, você vai estar tipicamente falando de partículas, você vai estar falando de campos, forças, potenciais, cargas, etc. E você pode perceber que essa é a linguagem da mecânica. Ou seja, a mecânica é a teoria emblemática no nível microscópico. Isso tanto a mecânica clássica quanto a mecânica quântica. Por outro lado, se eu estiver fazendo uma descrição macroscópica, eu vou usar conceitos completamente diferentes para descrever o meu sistema, mesmo sendo o mesmo sistema. Você vai estar tipicamente falando de coisas como fluxos, densidades, temperatura, etc. E você pode perceber agora que essa é muito mais próxima da linguagem da termodinâmica. E, de fato, a termodinâmica é a grande teoria para o nível macroscópico. A termodinâmica ela também se divide em duas versões, assim como a mecânica, só que elas não são excludentes, na verdade elas são dois lados de uma mesma moeda, que é a termodinâmica de equilíbrio, que é o que a gente vai focar nesse curso, e a gente tem também a termodinâmica de não equilíbrio, que ela é consideravelmente mais complicada, a gente não vai encostar muito nela, a gente vai focar só mais na de equilíbrio. Então a gente tem essas duas maneiras de descrever o sistema. Tem a maneira microscópica de descrever um sistema e a maneira macroscópica de descrever um sistema. Às vezes o pessoal considera uma terceira maneira, que é o meio do caminho, que seria a escala mesoscópica. A gente não vai prestar atenção nisso nesse curso, a gente vai focar só nas escalas microscópica e na escala macroscópica. E o ponto todo é que você tem essas duas descrições completamente diferentes para o mesmo sistema. A descrição microscópica e a descrição macroscópica. Em um sentido bem óbvio, a descrição microscópica ela é muito mais fundamental, porque ela é mecânica. A mecânica é toda baseada em cima de leis fundamentais. É na descrição microscópica que você vai ter coisas como força elétrica, força gravitacional, etc. Então, esse daqui é muito mais fundamental. Enquanto que a minha descrição macroscópica ela está falando de coisas que não são fundamentais, coisas como calor, trabalho global, entropia. Então, num certo sentido, esse cara ele não é fundamental, a descrição macroscópica. Então, ele deve ser, num certo sentido, uma consequência dessa descrição mais fundamental da descrição microscópica. Então, isso aqui é só uma consequência. Mas o ponto todo é que isso aqui é uma consequência não trivial das leis fundamentais. Então, num certo sentido, as minhas leis do mundo microscópico têm que implicar essas leis do mundo macroscópico, ou seja, o que eu estou vendo no macroscópico deve ser leis efetivas. Lembrando que a mecânica é a teoria principal do caso microscópico e a termodinâmica é a principal do caso macroscópico, o que isso tudo está me dizendo é que a mecânica tem que, de certa forma, implicar em todas as leis da termodinâmica.
E a gente precisa fazer essa ponte aqui. E, muito grosso modo, essa ponte é a mecânica estatística. Para dar uma ideia melhor de como vão funcionar essas duas descrições diferentes, a descrição microscópica e a descrição macroscópica, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou falar aqui é basicamente como se fosse o oscilador harmônico da mecânica estatística. Como vocês vão ver, a gente vai voltar muitas vezes nesse problema, que é o gás de partículas. Ele é basicamente um sistema razoavelmente simples que você consegue resolver analiticamente. Por isso que a gente vai muitas e muitas vezes voltar para ele. Agora, se você tem um gás de partículas, a sua descrição microscópica vai ser uma coisa assim. Eu tenho aqui uma caixa, onde meu gás está, e o meu gás são simplesmente moléculas se movendo no vácuo. Então eu vou ter aqui as minhas várias moléculas, cada uma delas com uma velocidade completamente diferente das outras, cada uma se movendo em uma determinada direção, cada uma na sua posição, tudo bonitinho. Então, o que eu vou usar para descrever esse estado microscópico no sistema vão ser coisas como posição, velocidade, as forças entre as partículas, etc. Mas agora, se eu vou para uma descrição macroscópica, eu tenho aquela descrição termodinâmica de um gás. Eu tenho lá a minha caixa, essa caixa tem um volume V, dentro dessa caixa tem um determinado número N de partículas, essas partículas estão exercendo uma pressão P na parede e elas estão a uma temperatura T. E aqui você vai estar falando de coisas como calor, trabalho, etc. Um outro exemplo que é exatamente o que vocês viram já no curso de fenômenos térmicos, essa descrição aqui em termos de variáveis termodinâmicas. Um outro exemplo, só para mostrar um pouquinho melhor o escopo da teoria, eu posso descrever, tanto no nível micro quanto no nível macro, um elástico, por exemplo. Ou seja, eu posso pegar um pedaço de borracha, se eu puxo nas pontas, ele cria aqui alguma força elástica restauradora. No nível microscópico, esse elástico é basicamente um monte de polímeros que estão entrelaçados de um jeito extremamente complicado. E a origem da força elástica nessa descrição é que os seus polímeros, quando você puxa as pontas da borracha, você vai estar distendendo as moléculas de polímero e essas moléculas são todas entrelaçadas. Então a força elétrica vai basicamente causar algumas repulsões que vai, quando você olhar no nível macroscópico, resultar nessa força elástica restauradora. A sua descrição aqui vai ser em termos da posição dos polímeros e também da configuração em que eles estão, ou seja, a maneira como eles estão entrelaçados entre si. Mas agora, se eu for para uma descrição macroscópica, eu não estou me importando com todos esses detalhes aqui. Por exemplo, como os polímeros estão entrelaçados entre si, etc. Do ponto de vista macroscópico, essa borracha ela é simplesmente uma mola que obedece à lei de Hooke. Então, as coisas que eu vou usar para descrever no nível macroscópico esse pedaço de elástico vão ser coisas como constante de mola,
o limite de estresse desse elástico. E esse limite de estresse é basicamente o seguinte: se você esticar demais o elástico, você começa a fazer ele perder elasticidade. Ele começa a ficar mais fraca a força elástica dele, e se você continuar puxando, ele vai arrebentar uma hora. Você pode entender isso em termos aqui dos polímeros emaranhados, que você está basicamente quebrando polímeros, você fez uma força forte o suficiente para separar uma ligação química, ou então os polímeros eles se desentrelaçaram e isso vai reduzir a força elétrica e logo a força elástica que surge no nível macroscópico. E bastante conectado com isso, você tem também o chamado comportamento plástico, que é quando eu começo a ter deformações sem elasticidade, ou seja, eu faço a deformação e ele não volta. Alguns outros exemplos que eu não vou entrar com o mesmo nível de detalhe, e que você também poderia fazer uma descrição tanto microscópica quanto macroscópica, e que na verdade são aplicações clássicas da termodinâmica. Esses exemplos são as reações químicas. Você pode tanto tentar descrever uma reação química no nível microscópico, falando o que está acontecendo quando eu pego duas moléculas e os átomos trocam de configuração entre elas, quando você pode também descrever no nível macroscópico, em termos de entalpia, entropia, etc. Ou seja, toda aquela ideia de fisicoquímica é uma descrição macroscópica, é basicamente uma aplicação de termodinâmica na química. A mecânica de fluidos, você pode descrever os fluidos tanto no nível de moléculas interagindo uma com a outra, quanto você pode também descrever em termos de fluxos de partículas, densidade, pressão, etc. Um outro exemplo que eu vou entrar um pouquinho em detalhe mais para o final do curso, você pode descrever estrelas de maneira termodinâmica. Em particular, você pode falar do colapso estelar, ou seja, quando uma estrela colapsa e vira ou uma anã branca ou um buraco negro, em termos de mecânica estatística. Você pode fazer uma descrição termodinâmica do que está acontecendo e conectar as propriedades da física no nível mais fundamental, da mecânica, com essas propriedades termodinâmicas e logo com a cara da estrela como um todo. Agora que fala de algumas aplicações mais recentes naquele papo de perspectivas atuais da mecânica estatística, a mecânica estatística tem sido bastante aplicada em computação quântica, principalmente para lidar com o chamado problema de decoerência. E a ideia aqui é que se você tem um computador quântico, para ele funcionar, você precisa ter um conjunto lá de qubits, que vão ser basicamente como se fossem spins, e eles precisam estar em estados emaranhados para você funcionar e ter uma vantagem comparado com um computador clássico. E a decoerência é basicamente o fato que você tem interações térmicas com o ambiente, essas interações elas tendem a destruir esse emaranhamento. Então você precisa entender essa decoerência para controlar ela e permitir que você de fato possa usar o emaranhamento para fazer computação quântica. Uma outra aplicação que é uma coisa que eu trabalho um pouco são os aspectos físicos da informação. A gente vai tocar um pouquinho nisso daqui um pouquinho mais para frente, quando a gente vai falando do demônio de Maxwell, que é um paradoxo que surge em mecânica estatística quando você tenta reconciliar ela com a segunda lei da termodinâmica. E finalmente a gente tem a chamada ciência de materiais.
E aqui a ideia é você estar projetando materiais com determinadas propriedades. Um tipo desses materiais que ficou bastante famoso nos últimos anos são chamados metamateriais. A ideia aqui é que você tem que fazer o projeto do seu material num nível microscópico, só que a propriedade que você quer que ele tenha é macroscópica, então você precisa saber como que essas duas coisas se conectam, então você precisa da mecânica estatística para conseguir fazer o projeto do seu metamaterial, do seu material especial, etc. Então você pode ver que a mecânica estatística é um assunto com altas aplicações tecnológicas. Agora, esses exemplos que eu dei, eles já começam a mostrar um pouquinho o porquê que usar estatística vai ser a ferramenta certa para fazer essa ponte entre o microscópico e o macroscópico. Vamos voltar lá para o caso do gás de partículas. Tenho lá uma caixa, que eu tenho várias partículas, cada uma com a sua posição, cada uma com a sua velocidade, aqui na minha descrição microscópica, e aqui eu tenho a minha descrição macroscópica. Agora, o ponto todo é que eu tenho muito mais informação na minha descrição microscópica, ou seja, aqui tem muito mais informação. Porque no caso macroscópico, eu estou basicamente reduzindo todo o comportamento do meu gás a um número de variáveis que você consegue contar na mão. Enquanto que aqui eu tenho para cada um dos, sei lá, 10 a 23 partículas que tem dentro dessa caixa, eu tenho a posição dela, cada uma das coordenadas da posição, cada uma das coordenadas da velocidade, só para dizer onde é que as partículas estão. Ou seja, aqui eu tenho muito mais informação que eu preciso para obter a descrição do estado microscópico. Então, a descrição do estado macroscópico vai ser uma coisa muito mais simples, muito mais reduzido o número de variáveis. Uma outra coisa também é que você pode perceber que é meio que bagunçado, entre aspas, o estado microscópico. O que eu estou querendo dizer com isso é que ele é complexo. E a ideia toda é que essa complexidade ela tem uma analogia com uma aleatoriedade. Enquanto que, em comparação, o meu estado macroscópico é um estado, entre aspas, simples. Ou seja, eu preciso de muito pouca informação para descrever ele no meu nível macroscópico. O insight principal aqui é que essa complexidade, essa analogia com a aleatoriedade, é no sentido que eu não tenho como distinguir uma fotografia do meu gás e um conjunto de partículas que eu sorteei aleatoriamente, onde cada uma delas ia estar e com qual velocidade cada uma delas ia estar. É nesse sentido que essa complexidade parece aleatória, porque eu não consigo distinguir de uma coisa verdadeiramente aleatória. Isso se eu tenho só uma foto do meu estado. Então deve haver alguma espécie de descrição estatística para esses estados físicos. Ou seja, deve existir algum processo para fazer esse sorteio estatístico que me dá uma coisa completamente indistinguível do que eu observo no experimento. E a pergunta principal aqui vai ser basicamente qual é a probabilidade de um determinado estado S microscópico. E o que a gente vai ver é que a gente tem aqui muito pouca informação no caso macroscópico. O que está acontecendo aqui é que esses variáveis todas aqui, que são as variáveis termodinâmicas, no certo sentido eles são médias disso daqui. Um exemplo que é muito fácil de ver disso é, suponhando que eu tenho a minha caixa, com todas as minhas partículas, e eu quero calcular o U, ou seja, calcular a energia interna. Termodinâmica. Você percebe que se eu pegar essa energia interna e dividir pelo número de partículas, que é conhecido, isso aqui vai me dar a média da energia de cada uma das partículas.
Então, nesse sentido, essa descrição termodinâmica ela é uma descrição que está fazendo médias em cima desses estados microscópicos. Então, a ideia é que se eu tiver essa descrição estatística, eu sou capaz de, pelo menos em princípio, calcular essas médias sem eu precisar fazer a solução de todas as equações do caso microscópico para depois somar a energia de tudo. E isso é que vai ser verdade para praticamente todas as variáveis termodinâmicas. Eles vão ser, no fundo, médias de coisas microscópicas. Agora, para resolver essa pergunta de qual é a probabilidade de um determinado estado, aqui eu vou relembrar um pouco uma coisa que vocês viram em IPE, é que a teoria de probabilidades não te diz quais são as probabilidades que você tem que usar, ela só te diz como que você manipula de maneira autoconsistente as probabilidades. Então, ela não vai te dizer absolutamente nada sobre essa pergunta. O que a gente vai precisar aqui é de uma espécie de modelo estatístico. Ou seja, no mesmo sentido que, por exemplo, quando eu jogo um dado, eu falo que todas as faces têm a mesma probabilidade de sair, isso daqui não é uma consequência da teoria de probabilidades, é um modelo que eu estou fazendo no meu dado. Eu estou falando que o dado é justo, ou seja, todas as faces são igualmente prováveis, eu não tenho por que achar que uma face vai sair mais do que a outra. Uma coisa parecida vai acontecer aqui com a mecânica estatística, e esse nosso, digamos assim, modelo vai ser o que eu vou chamar aqui de princípio canônico. E essa daqui é a ideia que, se você só quiser guardar uma coisa do curso inteiro, guarda o que o princípio canônico está te dizendo. E basicamente ele está dizendo que se você tem algum microestado S, um microestado, então a probabilidade de observar esse microestado vai ser proporcional à exponencial de menos a energia desse microestado dividido por Kb, que é uma constante fundamental, vezes a temperatura absoluta. Então aqui, né, ES é igual a energia de S. T é a temperatura absoluta, por exemplo, medida em kelvins. E Kb é a chamada constante de Boltzmann, que é uma constante fundamental. Que só para o registro ela vale mais ou menos 1,38 vezes 10 a menos 23. E ela tem unidades de metro quadrado, quilograma por segundo ao quadrado, Kelvin. E ela está conectada também com uma constante que vocês já viram no curso de fenômenos térmicos. A constante de Boltzmann é basicamente a constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro. Então, por exemplo, se você voltar lá no PV igual a nRT, aqui você está medindo o número de partículas em moles. Você pode reescrever essa equação como sendo PV igual a Nzão KBT, onde agora esse Nzão é o número de partículas. Então você pode ver que a constante dos gases e a constante de Boltzmann, elas meio que falam a mesma coisa, só que a constante dos gases ela está num conjunto de unidades que é mais adequado para você falar de coisas macroscópicas, você está medindo coisas em moles, enquanto que a constante de Boltzmann ela é mais adequada para você estar medindo coisas no nível microscópico, você está de fato contando quantas partículas você tem, não quantos moles você tem. Bom, só para fechar essa aula, eu queria dar uma olhada agora em como é que fica a cara da descrição estatística das coisas que saem desse princípio fundamental. Então, para isso, eu vou fazer alguns exemplos. O primeiro que eu vou fazer é o chamado spin meio, com um campo magnético
que tem a seguinte cara. Então, basicamente, eu vou pegar um spin, meio pode ser um elétron, por exemplo, e eu vou colocar ele num campo magnético uniforme no espaço e apontando na direção Z. A Hamiltoniana desse sistema vai ser basicamente menos μ b vezes o operador de spin na direção Z. E aqui, para eu fazer uma descrição disso daqui usando o princípio canônico, eu preciso saber quem são os microestados do meu sistema. E no caso quântico, um microestado é a mesma coisa que um autoestado da Hamiltoniana. Então, nesse caso aqui, como a gente tem simplesmente uma Hamiltoniana que é uma constante, vezes o operador de spin, os autoestados vão ser os autoestados do operador de spin. Como eu tenho spin 1/2, eu vou ter só spin up e spin down. Esses são os dois microestados do meu sistema. Então agora eu tenho que ir atrás da energia deles. A energia do spin up vai ser menos μ b sobre 2. A do outro autoestado vai ser μ b sobre 2. Então agora, se eu aplicar o princípio canônico e assumir que o meu spin está numa temperatura T, significa que a probabilidade de observar o meu spin no estado up vai ser alguma constante C vezes a exponencial de μ b sobre 2kBt. E se eu fizer a mesma coisa para o spin down, eu vou ter a mesma constante que para o spin up, isso é só uma constante de normalização, vezes a exponencial de menos μ b sobre 2kBt. Então agora aqui nesse ponto eu tenho que invocar a teoria de probabilidades. Ela vai me dizer que probabilidades sempre somam 100%. Isso vai me permitir determinar quem é o C. E agora, se você pegar essa constante C, substituir nessas probabilidades aqui, fizer um pouquinho de álgebra, você obtém o seguinte resultado. A probabilidade do spin up vai ser 1 sobre 1 mais exponencial de menos μ b sobre 2 kBt. Probabilidade para spin down vai ser 1 sobre 1 mais exponencial de μ b sobre 2 kBt. Ou seja, essa daqui é a descrição estatística que você vai observar em uma partícula de spin 1/2 em um campo magnético com intensidade B e se ele tiver a temperatura T. Agora, essa coisa que veio aqui do princípio canônico, nesse caso do spin 1/2, ela é que é meio que um raciocínio circular, porque você pode pensar, tá, se eu observo um spin que tem essa estatística, isso significa que ele está a temperatura T. Você pode resolver, pegar uma das probabilidades, resolver e obter qual a temperatura que o spin está. Isso causa algumas coisas curiosas também, que são efeitos quânticos mesmo, que é você pode ter uma situação em que o estado de menor energia é o menos provável. Se você resolver a equação nesse caso, você vai ver que a temperatura que você vai obter ela é negativa. Isso não é completamente sem sentido, mas é um efeito puramente quântico. É um efeito de não equilíbrio. Uma temperatura negativa é um fenômeno de temperatura de não equilíbrio, de termodinâmica, de não equilíbrio. Mas é uma coisa que faz um completo sentido. Só que o ponto todo é que eu posso estender esse raciocínio do princípio canônico para uma situação mais complicada. Imagina que ao invés de um spin eu tivesse n spins. 1/2, mesma situação. Ainda com campo magnético apontando na direção Z.
Agora, a minha hamiltoniana vai ser basicamente menos μb vezes somatória de k indo de 1 até n, skz, onde esse cara aqui é o operador de spin na direção z para o spin k. Você vai ter aqui basicamente uma fileira de spins, cada um apontando em uma direção, tem n deles, todos eles interagindo com o mesmo campo magnético, e sem interagir entre si. Então agora aqui você vai ter uma hamiltoniana muito mais complicada, porque ela vai ter um espaço de Hilbert muito maior. Na verdade, ela vai ter 2 elevado a n autoestados, e portanto 2 elevado a n microestados desse problema. E agora, o que vai acontecer aqui é que, exatamente como a gente vai estar interessado numa situação onde o n é grande, eu ter 2 elevado a n probabilidades para lidar é completamente impraticável. Então, na verdade, a gente não vai fazer isso. A gente vai, na verdade, fazer outras coisas envolvendo essas distribuições e esse modelo estatístico que vem do princípio canônico para obter as médias que vão me dar a descrição macroscópica, que é isso que eu estou interessado no final do dia. Eu não estou interessado na probabilidade de cada um dos trocentos microestados que eu posso obter no meu sistema. Só que a descrição estatística que sai daqui ela é um pouquinho mais complicada também. Porque no exemplo de um spin, a gente basicamente tinha uma única variável aleatória que a gente estava se preocupando, que era o spin da minha partícula. Podia ser ou 1/2 ou menos 1/2. E no final do dia, aquele P de up e P de down era basicamente um PS de 1/2 e um PS de menos 1/2. Então, na verdade, a gente estava lidando aqui com uma distribuição discreta, usual, do mesmo tipo que vocês viram em IPE. Agora, se você tem N spins, a situação fica mais complicada, porque agora você tem N variáveis aleatórias que você precisa lidar ao mesmo tempo. Você tem o S1 até o Sn, cada um deles pode ter 2 valores possíveis. Isso daqui vai te chegar numa coisa que é uma coisa de PS1 até PSN. Isso aqui é o que a gente chama de uma distribuição conjunta, que é uma coisa que não dá tempo de ver em IPE. Então eu vou dar meio que uma pausa na física nos próximos vídeos e a gente vai fazer uma revisão super rápida de IPE e depois a gente vai falar um pouquinho de distribuições conjuntas e vai fechar com o conceito de cadeia de Markov, que são conceitos que vão ser usados de maneira bastante pesada aqui no curso de Mecânica Estatística. Então é uma boa ideia vocês terem alguma noção de pelo menos quais são as operações que você pode fazer nessas distribuições conjuntas e que simplesmente não existem nas distribuições usuais que vocês já viram.